Esse vídeo pode salvar vidas. Assista até o final, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você se importa. O feminicídio é uma tragédia que atinge milhares de mulheres todos os anos, muitas vezes de forma silenciosa e devastadora. Mas o que se passa despercebido por muitos é que existe uma forma de prevenção que pode fazer toda a diferença: o acompanhamento psicológico e jurídico contínuo. Imagine um cenário em que as mulheres não estivessem mais sozinhas, em que elas soubessem exatamente como identificar os sinais de abuso e tivessem a confiança para agir antes que seja tarde demais. Esse é o poder do suporte contínuo. O apoio psicológico não é só uma questão de terapia, é uma estratégia fundamental para ajudar as mulheres a entenderem e quebrar os ciclos de violência em suas relações. E, quando combinado com o acompanhamento jurídico, que garante que as vítimas conheçam seus direitos e saibam como se proteger, ele se torna ainda mais potente. Mas a grande pergunta é: por que tantas mulheres ainda não têm acesso a esse suporte essencial? E como garantir que, mesmo com as medidas protetivas em vigor, elas não se sintam desprotegidas? Neste vídeo, você vai aprender como o acompanhamento psicológico e jurídico pode ser a chave para prevenir o feminicídio. Vamos explorar como essas duas áreas, juntas, podem garantir que a segurança das mulheres seja levada a sério, com o monitoramento das medidas protetivas e o suporte necessário para que elas possam realmente se proteger e recomeçar suas vidas. Fique até o final, porque o que você verá aqui pode mudar a vida de muitas mulheres ao seu redor. Tópico 1. A importância do aconselhamento psicológico na identificação e rompimento de ciclos de violência. O aconselhamento psicológico é uma ferramenta poderosa que pode ser a chave para ajudar mulheres a reconhecerem os sinais de violência em suas relações. Muitas vezes, as vítimas de abuso não conseguem identificar que estão em um ciclo de violência até que o dano seja irreparável. O processo psicológico oferece um espaço seguro para que a mulher explore seus sentimentos, identifique padrões de comportamento abusivo e entenda a dinâmica do relacionamento. Ao compreender a situação em que está inserida, ela começa a ter o controle necessário para tomar decisões mais assertivas. A maioria das mulheres em relações abusivas sente-se sozinha, sem apoio ou, muitas vezes, envergonhada de buscar ajuda. O acompanhamento psicológico é essencial para quebrar esse ciclo, pois oferece uma abordagem compassiva, sem julgamentos, que ajuda a mulher a perceber que ela merece mais do que violência e humilhação. A terapia também contribui para o fortalecimento da autoestima, algo fundamental quando se trata de sair de uma situação abusiva. Mulheres que se veem como merecedoras de respeito e amor próprio têm mais chances de tomar decisões saudáveis para sua vida. O trabalho psicológico não apenas ajuda na percepção da violência, mas também prepara a mulher emocionalmente para as ações necessárias para se proteger. O terapeuta pode ensinar maneiras práticas de lidar com o medo e a ansiedade, como estabelecer limites saudáveis e como comunicar-se de forma assertiva, ferramentas cruciais para interromper qualquer ciclo de abuso. As mulheres aprendem a confiar em si mesmas e a identificar quando o relacionamento ultrapassa os limites do respeito e se torna perigoso. A terapia também oferece um espaço para processar a dor e a vergonha que muitas vezes acompanham as vítimas de abuso. Essa vergonha é um grande obstáculo para que muitas mulheres busquem ajuda, pois elas acreditam que, de alguma forma, são responsáveis pela violência que sofrem. O aconselhamento psicológico ajuda a desmistificar esse pensamento e a fortalecer a mulher, permitindo que ela entenda que a responsabilidade pelo abuso é exclusivamente do agressor. Além de identificar os sinais de abuso, o acompanhamento psicológico também prepara a mulher para o que vem a seguir, a ação. Em muitos casos, sair de uma relação abusiva exige uma mudança radical na vida da mulher, e o apoio psicológico é essencial nesse processo. O terapeuta pode ajudar a mulher a elaborar um plano de segurança e a desenvolver estratégias para lidar com a pressão e as dificuldades que surgem ao romper com o ciclo de violência. O apoio psicológico também desempenha um papel crucial na recuperação pós-violência. Muitas mulheres que conseguem sair de relacionamentos abusivos enfrentam o desafio de reconstruir suas vidas emocionais e sociais. O acompanhamento contínuo é fundamental nesse processo, pois proporciona um espaço para que a mulher recupere sua saúde mental, se reconecte com seus próprios desejos e se reinvente sem o trauma do passado. A importância do acompanhamento psicológico é evidente, mas ele precisa estar aliado a outras formas de suporte. O impacto emocional da violência é profundo e, muitas vezes, as mulheres precisam de mais do que um simples apoio emocional. O trabalho em conjunto com outros profissionais, como advogados e assistentes sociais, é essencial para garantir que a mulher tenha as ferramentas necessárias para enfrentar a situação de violência de forma eficaz.
Esse processo de apoio psicológico contínuo também ajuda a prevenir o feminicídio, pois, ao fortalecer a mulher emocionalmente e proporcionar a ela as ferramentas para se proteger, o ciclo de violência pode ser interrompido antes que seja tarde demais. Em muitos casos, o acompanhamento psicológico pode ser o fator decisivo para que a mulher encontre coragem, segurança e apoio suficientes para sair de um relacionamento violento, salvando sua própria vida. Tópico 2. Como a orientação jurídica pode ajudar na quebra da cultura do silêncio. Você sabia que a maioria das mulheres vítimas de violência doméstica não denuncia os abusos por medo de retaliação, vergonha ou simplesmente por não entenderem seus direitos? Esse ciclo de silêncio e impotência muitas vezes leva ao feminicídio. Mas a boa notícia é que a orientação jurídica pode ser o catalisador para romper esse ciclo. Quando uma mulher entende seus direitos e tem acesso a apoio jurídico, ela se sente mais segura e preparada para tomar decisões vitais que podem salvar sua vida. E aqui está o segredo: o primeiro passo para quebrar a cultura do silêncio é saber que existe uma rede de proteção esperando por ela. A orientação jurídica é fundamental porque oferece às mulheres as ferramentas legais para se defenderem de forma eficaz. Elas podem, por exemplo, obter medidas protetivas contra seus agressores, como ordens de restrição, ou até mesmo dar entrada em um processo de divórcio ou separação, tudo com segurança e respaldo legal. Sem essa orientação, muitas mulheres permanecem paralisadas, sem saber por onde começar, o que fazer ou a quem recorrer. Aqui, a informação é poder, e com o apoio de um advogado especializado, ela pode transformar sua realidade e dar o primeiro passo em direção à liberdade e segurança. É aqui que o sistema jurídico entra como um verdadeiro aliado. Ao garantir que as vítimas conheçam seus direitos, o acompanhamento jurídico destrói a ideia de que não há o que fazer. Advogados especializados em violência doméstica são essenciais para garantir que as mulheres não sejam mais vítimas de um sistema que muitas vezes ignora suas necessidades. Eles orientam sobre os procedimentos legais, asseguram que as vítimas tenham acesso à justiça e, o mais importante, que o agressor seja responsabilizado pelos seus atos. Além disso, a orientação jurídica cria um ambiente de empoderamento. Quando uma mulher sabe exatamente o que pode exigir, quais são seus direitos e como fazer valer esses direitos, ela se torna mais confiante e capaz de agir. Ela não se vê mais como uma vítima, mas como alguém com poder de mudar sua situação. E ao quebrar a cultura do silêncio, ela não apenas ajuda a si mesma, mas também se torna uma fonte de inspiração para outras mulheres que ainda têm medo de denunciar. Em muitos casos, a dúvida sobre a eficácia das medidas legais leva as vítimas a desistirem. O acompanhamento jurídico contínuo ajuda a combater essa desconfiança, mostrando que a justiça pode, sim, ser alcançada. A mulher não precisa enfrentar tudo sozinha, e existe um exército de advogados, ONGs e movimentos sociais prontos para apoiá-la. O processo pode ser difícil, mas a mulher não estará mais sozinha, e esse é o primeiro passo para sua recuperação. Agora, pense nisso: e se as mulheres tivessem acesso fácil a informações sobre seus direitos? O simples conhecimento sobre o que fazer em situações de abuso poderia mudar tudo. A cultura do silêncio só existe porque a informação não chega até quem mais precisa. Ao fornecer o conhecimento jurídico necessário, podemos reverter esse cenário e prevenir tragédias como o feminicídio, que podem ser evitadas com um simples "não estou sozinha". Porém, não basta ter acesso à informação. A mulher precisa de apoio contínuo, alguém ao seu lado para garantir que o agressor não viole a lei. O acompanhamento jurídico não se resume a uma consulta, mas a um compromisso constante de garantir que ela permaneça segura e que as medidas protetivas sejam eficazes. O processo não é imediato, mas com o acompanhamento certo, ela pode, sim, romper com o ciclo de violência. Quebrar a cultura do silêncio não é tarefa fácil, mas a orientação jurídica é a chave para abrir a porta para um futuro sem medo. Ao ajudar as mulheres a entenderem o que elas podem fazer e como fazer, estamos, na verdade, criando um futuro onde o feminicídio será evitado, um passo de cada vez. E isso começa com você. Compartilhe essas informações, ajude quem precisa e junte-se a essa luta. Tópico 3. A eficiência das medidas protetivas, o papel do acompanhamento jurídico e psicológico. Você sabia que, mesmo com medidas protetivas em vigor, muitas mulheres ainda são vítimas de feminicídio? Isso acontece porque, muitas vezes, essas medidas não são cumpridas, ou a mulher não sabe como se proteger de verdade. O que muitos não sabem é que o acompanhamento jurídico e psicológico contínuo é essencial para garantir que a proteção se torne real e eficaz.
Não basta apenas pedir uma ordem de restrição, que é preciso garantir que a vítima seja protegida de maneira completa, e que o agressor seja responsabilizado por seus atos. As medidas protetivas são um dos principais instrumentos legais para garantir a segurança das mulheres vítimas de violência. Elas podem incluir a proibição de aproximação do agressor, o afastamento do lar e até mesmo a suspensão do porte de armas. Mas, muitas vezes, as mulheres se sentem inseguras ou desamparadas após solicitar uma medida protetiva. E, sem acompanhamento contínuo, as medidas podem perder a eficácia, deixando a vítima vulnerável. Por isso, o apoio jurídico constante é crucial para garantir que a lei seja cumprida à risca e que a mulher tenha, de fato, a proteção que precisa. Agora, imagine a força de combinar esse acompanhamento jurídico com o suporte psicológico. A mulher não está apenas sendo protegida pela lei, ela também recebe o suporte emocional necessário para lidar com o medo, a insegurança e o trauma que a violência deixou. O acompanhamento psicológico ajuda a mulher a entender seus direitos, fortalecer sua autoestima e ter a confiança necessária para seguir com o processo legal. Com isso, ela se torna mais capaz de lidar com o estresse emocional, tomar decisões assertivas e, mais importante, se proteger de forma eficaz. Quando falamos sobre feminicídio, o que está em jogo é a vida da mulher. Não podemos subestimar a importância de monitorar o cumprimento das medidas protetivas e de garantir que a mulher tem apoio constante. Muitas vezes, o ciclo de violência é interrompido quando o agressor percebe que não há mais espaço para impunidade. O acompanhamento jurídico e psicológico não só dá voz às mulheres, mas também age como um obstáculo real ao agressor, mostrando que a vítima não está sozinha e que a sociedade está comprometida em protegê-la. Infelizmente, o simples fato de ter uma medida protetiva não é garantia de segurança. Estudos mostram que muitas vítimas de violência não têm recursos suficientes para garantir o cumprimento dessas medidas. E, sem acompanhamento, o medo e a incerteza aumentam, o que pode levar a decisões precipitadas ou até mesmo à desistência do processo. Mas a verdade é que, quando a mulher sabe que tem profissionais ao seu lado, ela se sente mais segura e capaz de enfrentar a situação. A combinação entre apoio jurídico e psicológico cria uma rede de proteção imbatível. E o que acontece quando o acompanhamento psicológico e jurídico não são realizados? O risco de escalada da violência aumenta, o que pode levar a tragédias que poderiam ser evitadas. A mulher se sente desprotegida e isolada, o que facilita o retorno do agressor ou a violação das medidas protetivas. A falta de acompanhamento contínuo pode ser a diferença entre a vida e a morte. Por isso, garantir que esses serviços estejam acessíveis e disponíveis é uma responsabilidade de todos. As estatísticas de feminicídio mostram números alarmantes, mas o que poucos sabem é que, ao fortalecer o acompanhamento jurídico e psicológico, podemos mudar essa realidade. A mulher não deve ser apenas uma vítima do sistema, ela deve ser uma sobrevivente empoderada, com todas as ferramentas necessárias para garantir sua segurança. O feminicídio pode e deve ser prevenido, e o primeiro passo é garantir que a mulher receba o suporte que ela merece, tanto legal quanto emocional. A união de suporte jurídico e psicológico cria uma abordagem holística e eficaz para combater a violência contra a mulher e prevenir o feminicídio. Não subestime o poder dessa combinação. Ao compartilhar essa informação, você está ajudando a salvar vidas e garantindo que mais mulheres possam viver livres do medo e da opressão. A luta contra o feminicídio começa com a proteção das vítimas, e você pode ser parte fundamental dessa mudança. Tópico 4. O papel do atendimento integrado. Como psicólogos e advogados podem trabalhar juntos para proteger as mulheres. A luta contra o feminicídio não é apenas uma questão de justiça, é uma questão de sobrevivência, e o atendimento integrado de psicólogos e advogados é uma das formas mais poderosas de proteger as mulheres em situações de violência. Muitas vezes, as vítimas de abuso ficam divididas entre o medo de denunciar o agressor e a necessidade de ajuda emocional para lidar com as consequências do trauma. Quando psicólogos e advogados trabalham juntos, as mulheres podem receber o suporte emocional necessário para lidar com o abuso e, ao mesmo tempo, garantir que suas questões legais sejam tratadas de forma eficaz. Isso cria um ambiente seguro e robusto, onde a mulher não apenas se protege, mas também tem as ferramentas necessárias para recomeçar sua vida. O atendimento integrado é eficaz porque atende a mulher de forma holística. Por um lado, o psicólogo oferece o apoio emocional necessário para que a mulher se sinta forte o suficiente para agir, e o advogado entra para garantir que as medidas legais sejam tomadas para protegê-la. Juntas, essas duas figuras trabalham para desmantelar os pilares da violência,
tornando o ciclo de abuso mais difícil de ser sustentado. O psicólogo ajuda a mulher a lidar com os traumas emocionais, enquanto o advogado a guia pelas complexidades do sistema jurídico, garantindo que seus direitos sejam cumpridos e respeitados. Em muitos casos, a mulher vítima de violência pode não perceber o quanto está sendo afetada emocionalmente até buscar ajuda profissional. O psicólogo é essencial nesse processo, ajudando a mulher a entender as emoções complexas que ela sente. E, ao mesmo tempo, o advogado oferece o apoio necessário para que ela saiba exatamente quais são seus direitos e como agir legalmente. Juntas, essas duas abordagens garantem que a mulher não se sinta sobrecarregada ou sozinha, mas sim fortalecida para seguir em frente e fazer as escolhas certas para sua segurança. Por exemplo, imagine uma mulher que decide finalmente romper com o agressor, mas não sabe por onde começar. Ela tem medo das repercussões, da retaliação do agressor, e não sabe se as medidas protetivas serão eficazes. Nesse ponto, o psicólogo pode ajudá-la a entender e lidar com o medo, enquanto o advogado pode orientá-la sobre os procedimentos legais para obter proteção imediata. Com essas duas abordagens, a mulher tem mais confiança para seguir em frente, sabendo que está sendo apoiada em todos os aspectos de sua vida. Esse tipo de atendimento integrado também cria uma rede de apoio que vai além da relação cliente-profissional. Psicólogos e advogados podem trocar informações e coordenar estratégias, garantindo que as vítimas tenham um atendimento mais eficiente, assim, se sintam realmente seguras. Além disso, essa colaboração diminui o risco de falhas no sistema de proteção, já que tanto o aspecto emocional quanto o legal da violência estão sendo cuidadosamente monitorados. No entanto, o atendimento integrado não se resume a apenas fornecer um serviço de qualidade. Ele também implica em criar um espaço de confiança, onde a mulher se sente à vontade para expor suas angústias e tem a certeza de que será ouvida, respeitada e, o mais importante, que suas necessidades serão atendidas de forma concreta. A confiança no profissional é crucial para que ela se sinta segura para tomar decisões difíceis, como denunciar o agressor e buscar as medidas protetivas. A colaboração entre psicólogos e advogados não só fortalece a mulher, mas também pode ajudar a sensibilizar o sistema como um todo. Quando essas duas áreas se unem, o impacto vai além do atendimento individual. Psicólogos e advogados têm o poder de criar uma mudança real, tanto no comportamento das vítimas quanto na forma como as instituições lidam com o problema da violência doméstica. E isso é fundamental para a prevenção do feminicídio, pois uma mulher protegida tanto legal quanto emocionalmente tem mais chances de viver uma vida livre de violência. No final, a chave para quebrar o ciclo de violência e prevenir o feminicídio está na abordagem integrada. Psicólogos e advogados, trabalhando lado a lado, criam um sistema de apoio que pode fazer a diferença entre a vida e a morte para muitas mulheres. O que está em jogo não é apenas a justiça, mas a chance de recomeçar, de reconstruir uma vida digna e segura. E quando a mulher tem essa rede de apoio, ela não está mais sozinha na luta contra a violência. Tópico 5. A necessidade de programas de acompanhamento pós-violência, garantindo proteção a longo prazo. Quando falamos sobre prevenção do feminicídio, a visão deve ir além do momento da denúncia ou da concessão das medidas protetivas. O acompanhamento pós-violência é fundamental para garantir que a mulher não seja deixada desamparada após romper o ciclo de abuso. Muitas vezes, a separação do agressor e a implementação das medidas protetivas são vistos como a solução final, mas a verdade é que a violência pode continuar de outras formas, e a mulher precisa de apoio contínuo para garantir sua segurança e reconstruir sua vida de forma saudável. O que muitas pessoas não sabem é que o período pós-violência é tão crítico quanto o momento em que a mulher decide denunciar. O acompanhamento pós-violência envolve, entre outras coisas, o apoio psicológico contínuo para lidar com os traumas deixados pela violência, bem como o monitoramento das medidas protetivas. As vítimas de abuso não podem ser simplesmente deixadas para trás após uma denúncia ou a concessão de uma ordem judicial. Elas precisam de apoio para lidar com os efeitos a longo prazo do abuso físico, emocional e psicológico que sofreram. Esse apoio inclui ajuda para reconstruir sua autoestima, estabelecer uma nova rede de apoio e, muitas vezes, recomeçar uma vida sem o agressor. Durante o período pós-violência, muitas mulheres enfrentam desafios emocionais intensos, como ansiedade, depressão, síndrome do pânico e até mesmo medo constante de retaliação. O acompanhamento psicológico contínuo é crucial nesse momento, pois ajuda a mulher a processar o que aconteceu e a se fortalecer emocionalmente. Além disso, o suporte jurídico continua sendo essencial, principalmente quando o agressor tenta violar as medidas protetivas ou toma ações retaliatórias.
Ter advogados comprometidos com a segurança e o bem-estar da mulher garante que a lei seja cumprida e que ela se sinta segura, sabendo que não está sozinha no processo. O acompanhamento pós-violência também abrange aspectos práticos da vida da mulher. Muitas vítimas de violência precisam de ajuda para reintegrar-se à sociedade e retomar sua vida profissional, educacional e social. A rede de apoio, composta por psicólogos, advogados, assistentes sociais e organizações não governamentais, deve estar preparada para oferecer soluções integradas que ajudem a mulher a reconstruir sua vida de maneira digna. Isso pode incluir apoio no mercado de trabalho, acesso à educação e recursos financeiros, garantindo que ela tenha as ferramentas necessárias para seguir em frente sem o medo constante da violência. Para que esse acompanhamento pós-violência seja eficaz, é necessário um sistema coordenado de profissionais que ajudem a mulher em todos os aspectos da sua vida. A mulher precisa de uma rede de apoio confiável, que a acompanhe de forma contínua e sem interrupções, até que ela esteja totalmente restabelecida e livre do ciclo de abuso. A falta desse acompanhamento pode resultar em um retorno ao ciclo de violência, já que a vítima pode se sentir sozinha e vulnerável, o que aumenta o risco de novos abusos ou até mesmo do feminicídio. Por isso, programas de acompanhamento pós-violência não devem ser apenas paliativos, mas um compromisso real com a mulher. Ao garantir que ela tem acesso a todos os recursos necessários para se proteger, se reerguer e viver sem o medo constante do agressor, estamos realmente criando um sistema de proteção que pode prevenir o feminicídio. O acompanhamento pós-violência, portanto, não é um luxo ou algo secundário, mas uma necessidade urgente e essencial para a construção de um futuro sem violência para essas mulheres. Além de apoiar a mulher emocionalmente e legalmente, esses programas também devem proporcionar um espaço onde ela possa encontrar outros indivíduos que passaram por situações semelhantes. A troca de experiências entre mulheres em situações de violência pode ser um pilar importante para o fortalecimento emocional e psicológico, criando uma rede de solidariedade e empoderamento. O isolamento é um dos maiores inimigos da recuperação pós-violência, e é por isso que programas de acompanhamento devem ser construídos para garantir que a mulher se sinta amparada durante toda a jornada de recuperação. Ao garantir o acompanhamento contínuo após a violência, estamos criando um ciclo de apoio que não apenas combate o feminicídio, mas também dá à mulher a oportunidade de recomeçar sua vida. A verdadeira prevenção do feminicídio acontece quando a mulher não é mais vista como vítima, mas como uma sobrevivente com a capacidade de reconstruir sua vida com dignidade e segurança. E para isso, o acompanhamento pós-violência é um componente essencial para o sucesso desse processo. Agora que você entendeu como o acompanhamento jurídico e psicológico pode ser a chave para prevenir o feminicídio, é hora de refletir sobre o impacto real que essas ações podem ter na vida de uma mulher. Cada medida protetiva, cada sessão de terapia, cada orientação jurídica não é apenas um procedimento, é um passo fundamental para salvar vidas e garantir que mulheres possam viver sem medo, recomeçar suas histórias e recuperar o controle sobre suas vidas. A luta contra o feminicídio começa com o fortalecimento das vítimas e com a criação de um sistema robusto de apoio. Você sabia que, ao compartilhar essas informações, você está ajudando a mudar a realidade de muitas mulheres ao seu redor? O conhecimento é uma das armas mais poderosas que temos, e, com ele, podemos quebrar o ciclo de violência. Não permita que o silêncio continue. Se você conhece alguém que precisa dessa ajuda, compartilhe o vídeo. Se você é uma mulher em situação de risco, saiba que você não está sozinha, a ajuda está mais perto do que você imagina. Agora, eu te convido a refletir: o que você está fazendo hoje para ajudar a prevenir o feminicídio? O que mais pode ser feito em sua comunidade, sua rede de apoio ou até mesmo em sua casa? A mudança começa com a conscientização, e você pode ser parte dessa transformação. Não se cale, não se acomode, a luta é diária, e cada passo conta. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo sobre como podemos, juntos, criar um futuro mais seguro para as mulheres.